Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um líder expoente na nossa geração, mormente na área de plantação e revitalização de igrejas. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja para você e para a sua família, uma igreja bíblica, uma igreja acolhedora, uma igreja missionária, uma igreja contemporânea. Este programa, o programa Trocando Ideias, ele tem como objetivo trazer respostas a perguntas que nos são enviadas. São dezenas, centenas de perguntas e nós selecionamos algumas dessas perguntas para responder aqui no programa. E eu vou contemplar no programa de hoje 3 dessas perguntas. A primeira delas é a seguinte: pastor, nesta pandemia, muitos crentes não têm ido à igreja mesmo depois de liberar determinada proporção de pessoas para frequentarem. O senhor acha que esses crentes retornarão para a igreja após a pandemia? Veja bem, essa é uma pergunta muito frequente hoje. Eu acredito que quando vem uma tempestade, a palha se dispersa, mas o grão fica. Muitos crentes nominais que faziam parte da igreja, mas que não tinham passado verdadeiramente por uma experiência real de novo nascimento, podem até não voltar mais. Porém, aqueles crentes que conhecem a Deus, amam a Deus e entendem a palavra de Deus e compreendem que a igreja é um corpo, é um rebanho, é uma família, é uma videira que precisa frutificar para a glória de Deus, esses crentes não abrirão mão do privilégio, da alegria, da bênção, da assembleia solene, do culto público, da reunião dos santos. O que é maravilhoso é saber que nesse período de pandemia também tem vindo muita gente nova, em alguns lugares 50% de visitantes. Eu diria para você que até uma demanda reprimida. E eu estou aguardando um grande, explosivo crescimento da igreja no pós-pandemia. A crise não abala a igreja, a crise promove a igreja. A segunda pergunta é a seguinte: pastor, como Adão tinha livre-arbítrio se Deus já sabia que a queda aconteceria? Bom, primeiramente eu preciso afirmar que o único homem na história que teve livre-arbítrio foi Adão. Adão podia não pecar. Depois da queda, o homem não consegue não pecar. Por exemplo, se você e eu, hoje, tomarmos a seguinte decisão: a partir de hoje, eu não peco mais. Por mais sincero que tenhamos sido nesta declaração, nós não vamos conseguir colocá-la em prática, porque nós somos pecadores. Aquele que disser que não tem pecado está mentindo. Porém, Adão podia não pecar. Depois da queda de Adão, nós temos livre agência, mas não livre-arbítrio. Parece termos semelhantes, mas não são. O que é livre agência? Eu posso escolher onde morar, onde estudar, onde trabalhar, que roupa vestir, se vou sair de casa ou vou ficar em casa. Então isso é livre agência. Se eu vou frequentar esta ou aquela igreja, isso é livre agência. Livre-arbítrio é a capacidade de escolher o bem e praticá-lo. O fato de Deus já saber que haveria a queda, porque Deus já providenciou a redenção antes da fundação do mundo, não torna Deus responsável pelo pecado.
A Bíblia é clara em afirmar que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, porque o pecado passou por todos os homens. Então o salário do pecado é a morte. Adão foi absolutamente responsável pela queda, não só dele, mas de toda a raça humana. Então a presciência de Deus não pode ser responsabilizada pela queda humana. O fato de Deus saber de antemão não torna Deus o responsável pelo pecado. Não, absolutamente não. Você não encontrará em lugar nenhum na Bíblia que Deus é o responsável pelo pecado. O homem é condenado pelo seu pecado. O homem é salvo pela graça. Adão caiu e ele foi responsável por essa queda que atingiu a todos nós. A terceira pergunta é a seguinte: pastor, há problema em um cristão assistir filmes de terror com demônios ou espíritos? Eu vou devolver a pergunta para você. O que você acha? A própria pergunta já vem trazendo em si uma resposta. Você precisa distinguir entre o não pode e o pode não. Um crente pode assistir filme de terror? Ele pode. Ele pode. Agora, ele deve? É conveniente? Vai edificar? Vai abençoar a vida dele? Ele vai ser melhor desta sala de cinema ou desta sala de um vídeo ou de uma Netflix? Eu acredito que o cristão deve buscar aquilo que edifica, aquilo que enleva, aquilo que abençoa. Eu, particularmente, não gosto, não assisto, não quero assistir, porque para que eu vou fazer isso? Com que propósito? Com que objetivo? Que contribuição isso vai trazer para a minha vida? Então, há coisas que não são convenientes, não edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, diz a Bíblia. Eu não devo colocar diante dos meus olhos, diz o Salmo 101, coisa contaminada, coisa amaldiçoada. Então, isso é querer atrair para si problema que não precisa. Minha palavra para você é: eu acho que não deve. Isso não vai abençoar nada, isso não vai contribuir em nada, isso não vai edificar em nada, porém isso vai trazer, no mínimo, pesar ao seu coração. Vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Pois bem, gente, este é o programa Trocando Ideias. Se você tem suas perguntas, envie para cá. Teremos muito prazer em respondê-las aqui. Eu quero reiterar agora o meu convite para você conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ela fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Se você mora na região metropolitana da Grande São Paulo, nós temos cultos todos os domingos. Nós temos 6 trabalhos no domingo, começando com as 8 horas da manhã e terminando com o último culto às 19 horas. Conexão com Deus, segunda-feira, 20 horas. Mulher Esperança, terça-feira, 2h30 da tarde. Quarta, quinta, sexta, sábado. Eu diria o seguinte, que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é como o posto Ipiranga, está aberta para servir você, para atender você, para acolher você, para ser uma bênção na sua vida. Se você mora fora de São Paulo, você pode conhecer a nossa IPP-TV, com programação 24 horas no ar, para todas as faixas etárias, para abençoar a sua vida. Se você não se inscreveu ainda no canal de YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, se inscreva. Nós estamos aproximando aí de 1 milhão de pessoas inscritas e todos os dias com mensagens inéditas para abençoar o seu coração. Venha para cá, participe conosco. Nós queremos ser uma bênção na sua vida e na vida da sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.